Paz, irmãos e irmãs, mais um dia, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo o Senhor por tudo, né? O nosso Deus, Ele é tão presente, irmãos. E às vezes a gente coloca tanta distância entre nós e o nosso Deus. Nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que ter essa certeza da salvação. Essa certeza que o Senhor já pagou por nós todos os nossos pecados, já nos lavou, nos tirou da morte para a vida eterna. E isso a gente tem que crer, confiar, entender claramente. O Espírito Santo veio habitar em nós. Então a gente não tem que ficar se sentindo sozinha, né? A gente passa por momentos na vida da gente que às vezes a gente pensa assim, eu sou tão sozinha, todo mundo me abandonou, não sei o que, e começa a reclamar. Só que a gente esquece que o bem mais precioso vive dentro de nós, Aleluia. Que é o Espírito Santo de Deus. Nós nunca estamos só, nunca, nunca, nunca. Todos podem te abandonar, todos, mas o nosso Deus não, Ele não nos abandona. Ele nos escolheu. Olha que lindo isso. Não fomos nós que escolhemos estar com Ele, Ele nos escolheu. A palavra de Deus vai falar, eu vos escolhi. Eu escolhi a vós, né? Então Ele me escolheu, Ele escolheu você, para que a gente se tornasse templo do Espírito Santo. Isso daí não sei, não tenho palavra para agradecer, para louvar de ser escolhida, né? Eu falo assim, Pai, e não foi por mérito nosso nenhum, viu? Porque nós somos pecadores, em Adão nós morremos, pecamos, e em Cristo Deus nos ressuscitou, nos deu vida, nos fez uma nova criatura, nos preparou para que a gente viesse aqui pregar o Evangelho, nos deu... abriu para nós as Escrituras, que eu falo que era tão difícil, né? Quando eu olhava para as Escrituras e eu não entendia nada. Eu falava, Espírito Santo, me ensina, Espírito Santo, abre a minha mente, Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem fazendo isso, né? Ele vem me ensinando, vem ensinando o Elcio. E se você quiser também, o Espírito Santo abre para você a Escritura da sabedoria, para você entender o que o Senhor quer de mim e de você através da palavra. É a coisa mais importante do que oferecer algo para Deus, é obedecer. É obedecer. Ser obediente à palavra, né? Obedecer a Deus, andar na presença dEle, ter intimidade com Ele. A gente não precisa saber, eu não sei orar, não sei falar, não sei... Não importa. O Senhor te escolheu da forma que você é. Ele sabe as suas deficiências e quando Ele quer te usar, Ele te capacita. Ele vai te capacitar. Então confia no Senhor e no dia de hoje, talvez você esteja assim, as pessoas não me abandonam, as pessoas não ligam para mim. Saiba de uma coisa, você é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você, é Deus, né, morando em você. Isso é inexplicável, é lindo, Amém. Maravilhoso. Amém? Amém. O Elcio nem falou bom dia. Bom dia, graças e paz. Hoje, dia 30 de outubro de 2025, uma quinta-feira. Ainda é meio nublado, mas vai fazer um solzinho, eu creio, pelo jeito. E aí nós temos aqui, irmãos, que o Espírito Santo possa nos conceder a graça de lermos a sua palavra com sabedoria do alto. Não como um livro qualquer, como um conto de fadas, mas como uma revelação. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E essa revelação venha para o nosso coração e dê muitos frutos. Assim que nós pedimos e que nós cremos em nome de Jesus. Quantas coisas nós aprendemos esse ano com o apóstolo Paulo. E outra vez o apóstolo Paulo vai falar uma coisa hoje importante.
em Romanos capítulo 12, versículo 3. Pela graça, olha que a senhora acabou de orar. Zilda, bom dia. Vou começar agora. Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Olha o que Paulo vai ensinar para nós. Olha, sabe essas pessoas que gostam de falar sobre fé? A Zilda tem mais fé do que eu. Nossa, menina de oração, eu vou pedir para ela orar. E por que eu não oro? Eu vou pedir, a gente fala que é os crentes 6 horas, né? 6 horas por mim. Porque ele acha que a dele é insuficiente ou inferior à do outro. Então, muitas pessoas hoje no mundo elas gostam de falar sobre a fé, gostam de cantar sobre a fé, em costume ainda analisar a fé dos outros. Vamos ver. Então, a fé, ela é o quê? Alinhar a nossa vontade naquilo que leva o nosso entendimento. Ela implica a ideia de uma ação e movimento, alvo vivo que não se cansa. Você não está vendo uma fé. A fé, ela move, age e faz. A nossa fé, né? A fé não fica parada, uma fé avança, a fé desenvolve quando nós ouvimos, estudamos e emergimos na palavra de Deus. Por quê? A gente está cansado de falar que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Romanos, capítulo 10, verso 17, vai falar assim, ó, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, mais um lugar para a gente aprender. A gente fala, fé, eu já falei, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, né? Deu para perceber o que Paulo fala aqui? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Foi isso que Jesus falou lá em Mateus 11:15. Aquele que tem ouvidos que ouça. Ouvir não é escutar. Ouvir é guardar a palavra. Nossa, você ouviu o que eu disse? Eu ouvi e guardei. Guarda para sempre, como se fosse um aconselhamento. É como chamar a atenção daquele fato. Sabe, uma coisa que marca, que fica, que grava. Ana, né? Bom dia, dona Ana. Bom dia, Eva, Zilda, Pai do Senhor. Dia. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, a nossa fé irá crescer dia após dia. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela coloca tudo no seu devido lugar. Porque, à luz das Escrituras, nós vemos que Deus, de fato, Ele é. Tudo que que as pessoas falam, tudo que Deus é bom, misericordioso, amoroso, todas as coisas que Deus fez para salvar o povo e faz até hoje, cura, transforma a vida, né? E aí a gente vai ver, a Célia vai ler um versículo que não está escrito aqui, em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Através da palavra, o Senhor nos instrui, nos ensina, nos dá fé. Olha, a Escritura vai falar, útil para o ensino, para repreensão, correção, instrução na justiça, né? Ela foi desenvolvida. Bom dia, Sandra, paz. Bom dia, Sandra, Pai do Senhor. Beijão para Rebequinha. Ela foi desenvolvida para isso, irmãos. Uma fé forte e resiliente. Então, hoje no mundo a gente ouve muito falar, nossa, nas igrejas agora é comum falar, aí a resiliência.
Resiliência. Eles inventam uma palavra e eu vou falar da maneira mais grotesca que existe sobre essa palavra. Você sabe o que é resiliência, Célia? Não. Vou falar da palavra da forma mais simples que existe. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é resiliência. Não existe outra forma de eu explicar melhor. Se superar a cada momento. Passar por cima das barreiras. Se você tem uma firma, está falida, você fala, peraí, parei agora, vou começar do zero, vou economizar e vou me levantar de novo. Resiliência. Eu sou resiliente. Entendeu? Levanta, sacode a poeira, mas vai. Ontem eu estava falando pro Fabiano isso, então. Eu sou resiliente, minha família é resiliente, né? Minhas irmãs. A fé, ela se torna mais forte à medida da forma que você usa ela. Entendeu? Como se você fosse... Eu não sou professor de educação física, muito pelo contrário, eu odeio exercício. Mas olha um exemplo prático. Quanto mais eu exercito... Vai dar na minha cara. Não, a série está longe, está 2 palmos. Quanto mais eu exercito meu músculo, mais ele fica forte. Dá para entender? Quanto mais é exigido... Sabe aquelas pessoas que pegam um peso assim... Eles põem uma cinta, põem um negócio aqui na mão e pegam um peso, vamos supor, 180 quilos. Levanta e segura, é exigido todo dele. Então ele não precisa fazer repetitivo. Ele levanta uma vez e segura, vai exigir o máximo. Ele vai ficando cada vez mais forte. Então, a fé é isso. Não que nada, Deus não exige nada de nós, mas à medida que você vai usando... Há muitos anos atrás, quando a gente não sabia a palavra, nós abrimos uma live, nós começamos a estudar todos os dias. E as coisas vão penetrando e você vai guardando. Não é intenção nossa ficar gravado na nossa mente. Tá o lugar assim, está escrito isso. Se eu pudesse, Se ficar é bom. É bom, Deus. Mas não tem necessidade. Sabe por quê? Porque a palavra está aqui junto conosco durante todos os dias para a gente abrir e ler a hora que a gente quiser. E quem não souber, pede e Deus vai mostrar. Eu peço a Deus que Ele me dê essa sabedoria. Então a Pastora fé... Alice, bom dia, com alegria. A fé, ela se torna muito mais forte porque ela é uma coisa que a gente tem que exercitar todos os dias. À medida que nós exercitamos, ela vai como um músculo que você vai exercitando e ele vai ficando mais forte. E a melhor forma que tem essas palavras que eles inventam aí, resiliência. Teve até um curso outro dia na igreja sobre resiliência. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso é resiliência. A maneira mais grotesca que eu tenho para explicar essa palavra chata que é resiliência. Entendeu? Eu vou superar todas essas barreiras que estão circulando, se cercando, me dando trabalho, em nome de Jesus. Amém? Amém. E isso... Em Cristo, né? A gente consegue. A gente tem que fazer em Cristo Jesus, né? Como o apóstolo Paulo falou aqui, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, para nos repreender também. Muitas vezes a gente leva uma burdoada por causa de quando você leva a palavra. Nossa, eu estou fazendo isso, está fazendo errado. O Espírito Santo corrige. Para repreensão, para correção, e para instrução. Olha como que a palavra é. Ela é tudo, né? Na justiça, segundo Timóteo 3,16. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção nas coisas. Quando a gente ouve, a gente tem que prestar atenção no que a gente está lendo, no que a gente está ouvindo. Aí afora também, a gente ouve muita barbaridade, muita heresia, muita coisa errada que não condiz com as Escrituras. Então você precisa saber o que está escrito. E para isso é preciso pedir ao Espírito Santo discernimento. Mas você precisa ler, saber. Se você nunca leu, como é que uma pessoa fala uma besteira, uma asneira para você que não tem tamanho, e você fala, é mesmo.
É ler mesmo. a palavra. Se você não sabe a palavra, né, Célia? Ai, tá escrito isso, isso, isso. Às vezes é um dito popular que não tem nada a ver com a escritura. Edna, bom dia. Muita, eu já vi. Bom dia, Edna, Edna, pastora Nice faz. Então, irmãos, a Ana. e foi isso que Jesus Cristo falou em Mateus 11:15. Aquele que tem ouvidos, que ouça. O quê? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos faz crescer. Ouvir a mensagem de Deus. E falar em ouvir a mensagem de Deus, vou dar um testemunho aqui, né? A minha conversão se deu ouvindo a palavra de Deus, né? Eu não tinha religião. Então, cresci e não tinha religião. Mas depois que eu casei, minha sogra me convidou para mim ir para um grupo de oração numa casa da Rose e eu fui. E chegou lá, era muito colocada a palavra. Isso é bonito, irmãos, tão bonito isso. Sempre foi muito palavra lá. E um dia, eu fazendo um seminário de oração, eu ouvi que Cristo morreu na cruz por amor a cada um de nós. Pela graça somos salvos. Olha tudo que eu ouvi. E aquilo lá entrou dentro do meu coração e penetrou de uma forma tão grande, tão grandiosa, que eu trouxe pro resto da minha vida, né? Sim. Eu tinha 26 anos de idade. E até hoje eu não esqueço aquele dia. E o que estava ministrando, ele falou, e você sabia que quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava no templo o homem de Deus foi rasgado de alto a baixo. E a separação que existia entre Deus e o homem não existe mais. Agora você entra na presença do Senhor, você entra na presença do Senhor. Eu falei eu fiquei apaixonada pela palavra. Tem até um louvor que fala, né? O véu que separava já não separa mais. Oh, Deus, é maravilhoso isso. E através da palavra que o ministrante estava colocando ali, tudo aquilo lá foi entrando dentro do meu coração de uma forma tão grandiosa, que eu saí de lá eu queria gritar para o mundo inteiro tudo que eu tinha aprendido, coisas que eu não sabia uma vida inteira, 26 anos sem saber que o nosso Deus, ele era tão pertinho da gente, estava tão pertinho da gente, tão pertinho da gente. E isso me marcou muito. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas, nosso Deus, ele é presente, não é um Deus distante, né? Não é um Deus que a gente fica, se você não fizer isso, Deus castiga. Para com isso, Deus é amor. Deus é amor. A essência dele é amor, irmãos. Então, a gente entrar com fé na presença dele, entregar o nosso coração, a nossa vida, ele nos escolheu, ele nos prepara. Não adianta, não precisa você falar, eu sou fraco, eu não consigo fazer nada. Você, se é da vontade do Senhor, ele vai te preparar, ele te ensina, ele me ensinou a ler a palavra, ele abre a escritura para nós quando a gente pede. Então peça a Deus no dia de hoje que ele te dê essa sabedoria. Se o Senhor te escolheu, te separou, ele vai te preparar para as obras que ele deseja que você faça. Então, é fé, sabe? Ter muita fé, acreditar verdadeiramente na palavra de Deus e deixa que Deus venha transformar a tua vida. Amém? É isso aí, irmãos. Quando a gente chega numa situação que você começa a meditar e na palavra fala assim, gente, isso daqui é só Deus e é só Deus. Aí você vai exercitar sua fé. Quando tem um caso, outro dia eu falei pro Maurinho, quando a mãe dele estava doente, eu falei assim, agora, essas horas é a hora de a gente exercitar a nossa fé. Né? Não importa o que venha, não importa, exercitar a nossa fé.
mesmo que a gente estava orando com um irmão, ontem ele faleceu. O seu Antônio, o ele estava orando, ele incansavelmente orando para que que fosse curado. Uma luta constante, muitos meses contra um câncer. Mas nós, com fé, nós oramos, sem mas parar, a nossa fé, ele morreu aqui, Deus recolheu. Porém, a nossa fé permanece e a nossa certeza que Deus guardou para si. Entende? Por quê? Imortal a gente não é, ninguém, nenhum de nós. Todos vamos, né? Todos nós vamos morrer. Ele lutou bravamente. Os médicos fizeram tudo que puderam para ele. E assim é com todos nós. É o tio do Daílson que entra com a gente na live toda tarde. Mas a nossa fé, a gente tem que guardar. Ou então, irmão, teríamos numa hora dessa que falar assim, ó, não adianta. Não adianta orar. Entendeu? E aí você para. E os outros 100 e tantos que tem no caderno de oração? E os que foram, muito mais que foram curados. Né? Verdade. Quantos foram curados? Deus, ele faz as coisas, irmãos, aos poucos, sem que as pessoas percebam. E ele vai falando. E através de uma coisa que acontece, um acontecimento, ele move. Eu estou preparando uma ministração dupla, ela é tão complexa. Vou falar de um tirano, um homem que pensava que era Deus e queria ser como Deus, e como a gente assiste nos desenhos animados quando a gente era criança, um tirano querendo dominar o mundo. E através de 3 jovens que ele jogou na fornalha, ele se converteu. 3 jovens, antes de morrer ele se converteu. E aí ele fez um decreto. A partir de hoje, toda a nossa nação vai se curvar e vai dar graças ao Deus deles, que eu vi. Eu joguei 3 na fornalha e eu vi o Deus junto com eles lá. Não, ele falou assim, eu vi, olha o que a palavra fala, não sei onde está não. Não foram 3 que nós jogamos amarrados e agora eu estou vendo 4 desamarrados passeando no meio do fogo e um deles se parece com um filho de um Deus. Não era um filho de um Deus, irmãos, não, deles. Filho dos deuses, ele fala. Era o filho do Deus vivo, era Jesus de Nazaré que estava com eles, o próprio Jesus. Amém, amém. Então, irmãos, aí é isso, foi movido instantaneamente por causa de uma coisa que Deus fez. Na hora, assim, Deus fez. Ontem na palavra de Deus na igreja, a irmã Teia pregou e ela falou de um rei, ministrou uma coisa muito bonita, né? Sobre profeta. Ela, Salmo. E ela falou um negócio sobre o profeta, sobre uma ação lá que eu chamei a atenção. De Ciro? Um rei que não era da nossa nação, não é da nação de Israel, mas Deus colocou no coração dele para que ele fosse junto. Entrasse na Babilônia e libertasse o povo de Israel que estava escravo na Babilônia. Então, dá uma olhada como que ele usa quem que ele quer. Ele usou uma pessoa de fora, estrangeiro, né? Um rei de fora, colocou ele lá e o rei entrou, tomou conta, tomou a Babilônia e ali dentro da Babilônia ele libertou. Ele falou para o povo de Israel, vocês estão livres. Por quê? Porque Deus usou uma pessoa de fora. Então a gente tem que crer nisso, né? A palavra ontem foi muito bem colocada, que o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Né, Iva? Bom dia, Iva, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Bom, então é importante essa mensagem que nós ouvimos hoje sobre aumentar a fé e sobre essa palavrinha chata que chama resiliência, mas a palavra, a gente tem que saber o que significa, né?
essa palavra resiliência é você se reinventar. Não desistir. Não desista. Seja forte. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como um dito popular. Entendeu? Eu era assim, hoje eu não sou mais. Cristo me libertou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E nós queremos orar pelos irmãos que estão e enfermos. hoje eu vou entregar o meu cunhado, Hermes. Meu cunhado está internado já nem sei quantos dias. Mais de 8 ou 9 dias já, com dreno no pulmão. Bem mais, Elcio. Ele foi 2 vezes, Está saiu e depois foi de internado. novo. Meu cunhado continua internado. Ontem conversamos com meu cunhado, né? E ele continua internado. E a gente orando para que Deus Todo-Poderoso possa tocar nele. Está tirando água do pulmão. É o irmão do Elcio, né? O Elcio só tem o Hermes de irmão e 2 irmãs. A Zilda que está aqui e a Sheila. E a gente está assim, orando por ele, pedindo a Deus Todo-Poderoso que toque naquele pulmão, que ele possa ser curado, liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos também entregar o Pablo, um menininho de 9 anos, que está com caroços assim no corpo todo. E foi o pastor Marildo que pediu oração para ele era lá de Franca, e pedindo para que Deus lave ele com sangue precioso, libertando todo mal, todo mal, todo mal. A gente entrega a Renata, o Guilherme, o Hermes, o Vitor, o Antônio, a Ana, Fernando, Dani Vieira, Laiane Silva Gomes, Andrei, Samuel, Caioê, Arthur, Brian, tio da Júlia, Zilda, Raquel, Bruno, Miguel, Hugo, Giovana, Fabiano, Lorena, Jéssica, Alex, João da Iracilda, todos, irmãos, o caderninho está cheio de nome aqui, a Rita. Ô Pai, todos na Tua mão poderosa nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Né? Entregando aqui, todos na presença. Olha, é tanto nome, a gente vai colocar o caderninho na mão do Deus Todo-Poderoso, pedindo para que Deus visite cada um. A conexão está lenta. O nosso Deus conhece cada nome nesse caderno Amém. de oração que foi colocado aqui, Senhor. Cada pessoa que foi colocada nesse caderno de oração, nós cremos que é visitado pelo Senhor nesse dia. Tua mão poderosa está sobre cada um. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada filho teu, Pai. Por isso não temos outro Deus para colocar esses nomes, para entregar essas pessoas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor entra com o teu poder sobre a vida de cada um desses irmãos nossos, Pai. Libertando, curando. Oh, Senhor, tem misericórdia. Visita cada leito de hospital, Senhor. Cada prisão, cada quarto escuro, Senhor. Cada lar que seja alcançado por Ti, Pai. Entra com a Sua misericórdia. Cura, liberta. Em nome de Jesus, nós te pedimos, já te louvando, te agradecendo e te bendizendo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, bom dia, Pai do Senhor, a todos. Vamos trabalhar. Vou falar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós, e agindo Iva? Deus, quem impedirá? Ninguém, né, vai Edna? impedir. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. A pastora Anice, deixa eu ver quem está aqui. Pastora Anice, Edna, Iva, Ana, Sandra, Zilda. Ai, que lindo. Hoje está grande aqui. Olha, Maria, Eva. Muito lindo. Todos. Todos irmãos. Fiquem na paz, bora trabalhar. Chuva Fica de na paz do bênção. Senhor.